Oi gente, meu nome é Rafaela e esse é o primeiro vídeo do canal. Pra quem não sabe, eu tenho um Instagram onde eu falo algo sobre livros nos stories ou publico algumas resenhas e eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição. E eu pensei em fazer esse vídeo porque essa semana eu terminei de ler um livro muito importante, um livro que eu acho que todo mundo deveria ler e é por isso que eu vou falar dele hoje, que é Flores para Algernon, de Danielle Keyes. Esse livro conta a história de Charlie Gordon, que é um homem de 32 anos que tem um QI abaixo da média. E como esse livro é publicado em 1959, não tem um diagnóstico sobre a doença que ele tem, mas ele tem algum tipo de doença, algum tipo de atraso mental que não deixa ele acompanhar as outras pessoas e não deixa ele fixar o conteúdo que ele está estudando. Então ele tem esse desejo, essa vontade de querer ser inteligente, querer estar na sociedade, conversar com as pessoas, porém ele realmente tem esse atraso, ele realmente não entende como as coisas funcionam. Charlie é solitário, ele não tem nenhum tipo de familiar, ele trabalha há anos numa padaria e os únicos amigos que ele tem são essas pessoas que trabalham na padaria com ele. Ele frequenta uma instituição que, segundo ele, é para pessoas devagares, né, para ensinar a ler e a escrever. E com todo o esforço que ele tem, com toda a vontade que ele tem de ser uma pessoa inteligente, de estar na sociedade, ele aprende a ler e escrever. E ele é indicado por um grupo de médicos e cientistas para trabalhar numa nova experiência que é para se tornar inteligente, para trabalhar nesse QI dele e fazê-lo um homem mais inteligente que existe. Então ele entra nesse programa, porém ele não pode contar para ninguém. Então o livro todo é escrito como relatórios. A gente acompanha a escrita do Charlie desde a primeira sessão dele. Então a gente pode ver que ele tem uma escrita assim bem infantil, são frases muito simples, a escrita dele é totalmente errada, a gramática é totalmente errada, porém a gente percebe que ele está se esforçando ao máximo, sabe? Que é realmente muito difícil para ele escrever relatórios. Mas ele se esforça ao máximo, assim, pra dar o seu melhor, pra provar para os médicos que cuidam dele que ele pode ser inteligente, que ele está focado nisso e que vai dar certo. Então, nesse processo, ele continua trabalhando na padaria, depois da padaria ele vai até o hospital onde ele é cuidado. Ele tem um amigo que é o Algernon, que é um rato, que também fez essa cirurgia, que também ficou inteligente. Então, ele e o Algernon, eles fazem testes juntos para ser comparado, né, pelos médicos. Ele passa por diversas terapias e, de fato, assim, a cirurgia que ele faz é um sucesso. Durante a leitura a gente pode ver como a escrita dele melhora, ele começa a fazer frases mais complexas, ele começa a ter uma linha de pensamento mais elaborado, mais filosófico, e ele não tem maturidade emocional suficiente para entender tudo isso que ele está passando. Então, quando ele está nesse programa, ele começa a ter diversos flashbacks de quando ele era criança, de quando ele era adolescente, e de toda a crueldade que ele passou, assim, que ele não conseguia entender por que as crianças zoavam tanto ele, por que os adolescentes batiam nele. Então, assim, a partir desse momento que o Charlie começa a ficar inteligente, que ele começa a entender o mundo que ele está, é uma leitura muito difícil, assim. Pra mim, eu chorei diversas vezes lendo esse livro, porque realmente não é fácil. Então, Charlie percebe que as pessoas mesmo que trabalham com ele, que ele jurava que era amigo deles, que estava rindo com ele, na verdade estavam rindo dele, que na verdade estavam colocando ele em situações de crueldade. E a primeiro momento que ele tá com os amigos e os amigos estão debochando dele, que estão fazendo ele ter um papel de idiota, assim, ele fica realmente muito incomodado, ele fica desesperado, ele sai correndo, porque ele não entende porque que os amigos dele estão fazendo isso, sabe? E a partir desse momento a leitura ela vai ficando cada vez mais difícil, porque tem uma carga dramática muito grande. E além disso, o Charlie ele começa a sentir atração por mulheres, o que antes ele não tinha.
E aí vai despertando diversos gatilhos nele, porque ele não sabe chegar em uma mulher, ele não sabe conversar com a mulher, ele não sabe entender o que o corpo dele está sentindo quando ele está próximo a uma mulher, porque ele teve vários traumas na infância, junto com a sua família, junto com essas crianças cruéis, junto com os adolescentes. Então ele reprime muita coisa dentro dele e ele vai ficando inteligente e ele não consegue entender, ele simplesmente não tem a maturidade emocional para entender nada disso que ele tá passando. Então, assim, é uma leitura muito importante, me fez refletir várias vezes sobre como a gente trata as pessoas, assim, que tem essas dificuldades, como essas pessoas, elas são apresentadas ao mundo, sabe? Como elas são vistas mesmo. Porque Charlie era uma pessoa extremamente amorosa, ele era carinhoso, ele tinha um desejo enorme de aprender, de ser aceito na sociedade, e quando ele finalmente fica inteligente, ele se afasta de tudo e de todos, porque ele percebe que as pessoas são cruéis, ele não consegue entender e ele não consegue estar na sociedade, porque nem os médicos que cuidavam dele conseguem lidar com ele, de tão agressivo que ele se torna. Então, assim, é um livro que me fez pensar muito, muito mesmo. Eu chorei o livro inteiro. Não é um livro fácil para quem tem diversos gatilhos, né? Mas é um livro que eu recomendo bastante, porque nós temos que entender como que essas pessoas estão no mundo e como elas são tratadas. E assim, gente, esse livro se tornou um dos meus favoritos e eu recomendo demais mesmo, assim. E é isso, gente. Se vocês gostaram dessa resenha, desse comentário, podem comentar aqui embaixo, podem curtir também o canal e se inscrever. E se vocês tiverem qualquer dúvida, algum interesse, eu vou deixar também o link do Instagram aqui. E aí vocês podem me mandar mensagem por lá também, tá bom? Muito obrigada, até a próxima!